Boa noite, irmãos. Agradecemos ao nosso Deus por podermos estar neste momento aqui reunidos virtualmente. É motivo de agradecer sempre ao nosso Senhor e louvarmos o seu nome. Iniciamos neste momento o nosso culto de oração. Eu convido a nossa orquestra para a apresentação de 2 estrofes do hino 381. Acompanhe de casa. 381. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai Celeste, te agradecemos, Senhor, por ter sido esse Jesus, pastor amado, que não tem nos deixado faltar nada, ó Deus. Queremos também, ó Pai, te agradecer por este momento, ó Pai, em confinamento, a qual temos tido a oportunidade de estarmos reunidos em família, de lermos mais a Tua Palavra, de orarmos com os nossos filhos, ó Deus. Somos gratos, Senhor, pelo livramento que tem nos dado, por todas as bênçãos derramadas sobre o Teu povo, ó Deus. Agora, ó Pai, te clamo por este momento aqui reunido, a qual, ó Deus, ouviremos a Tua Palavra. Fala a cada coração. É o que te clamamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido aqui à frente o pastor Alex, é o mensageiro dessa noite. Boa noite, igreja, boa noite, irmãos, amigos que acompanham essa transmissão. Nós estamos felizes de poder chegar mais uma vez até o seu lar, chegar mais uma vez até onde você está e levar a palavra de Deus. Não existe nada melhor que nós poderíamos dar a você, levar a você, do que a palavra de Deus. Então essa é a nossa confiança serena de que aquilo que nós compartilhamos é aquilo que todos nós precisamos. No domingo retrasado eu iniciei aqui um estudo, se você não teve a oportunidade de acompanhar, ele está disponível na nossa página do Facebook. Um estudo sobre as provações em Tiago, e eu gostaria de retornar a esse estudo essa noite, nessa reunião de oração. Então convido você a abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, carta universal de Tiago. O capítulo é o capítulo de número 1, Tiago 1. Nós falamos sobre a provação ali, ou sobre as provações, e esse é um assunto bastante importante, especialmente nos dias em que nós vivemos. O texto é então Tiago capítulo 1, vamos iniciar do versículo 1 e vamos até o versículo de número 8. Assim diz a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova, o teste da vossa fé, opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida
É semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós agora, ó Deus, olhamos para a sua palavra e esperamos encontrar nela algo de Ti. E, ó Deus, se nós chegarmos à Tua palavra com um coração aberto, nós com toda certeza não voltaremos vazios. O Senhor não nos desaponta, o Senhor não nos deixa em desespero. A Tua palavra, ó Deus, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos direciona e é confiados na suficiência, ó Deus, da Tua palavra. Na inerrância, no fato que ela não contém nenhum erro. Confiados, ó Deus, que a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela é relevante para nós hoje. Que nós nos prontificamos nesse momento a dar a nossa completa atenção. Proteja os meus lábios do erro, é a minha oração, em nome de Jesus Cristo, amém. Então, estamos dando continuidade ao estudo, à teologia das provações. E nós passamos por provações. Eu não sei qual provação você está passando hoje, além da provação de todos nós, que é essa quarentena, que é esse exílio voluntário que a nossa nação e que outras nações elas estão passando. Mas a provação ela chega até nós. Às vezes é um problema de ordem financeira, às vezes é um câncer na sua vida ou na vida de alguém que você ama, uma doença incurável, ou talvez você esteja passando por uma provação que começou com aquela ligação no meio da noite, que o seu filho foi acidentado, que o seu filho ele veio a falecer. Talvez alguém que você conheça, alguém muito próximo do seu coração, que tirou a sua própria vida. Tragédias, provações. Em 1999, os missionários Graham e Gladys Staines, eles ministravam na Índia. Durante 35 anos, eles haviam ministrado na Índia, naquele imenso país. E, numa tarde de domingo, o missionário Graham e os seus 2 filhos estavam indo para visitar uma família. Esse casal de missionários, junto com os seus filhos, eles estavam pregando o evangelho na Índia e servindo em uma comunidade de leprosos. E nesse domingo, Graham e os seus 2 filhos, eles estavam indo fazer uma visita, e no meio do caminho uma multidão de radicais hindus cercaram o seu carro ali, tiraram a chave das mãos do missionário Graham, e eles derramaram gasolina sobre o carro, e eles atearam fogo naquele carro. E Graham e os seus 2 filhos morreram ali incinerados, foram queimados vivos. Que tragédia! Depois que o choque passou, Gladys Staines, ela disse: eu perdoo aqueles que mataram o meu marido e os meus 2 filhos, eu perdoo porque Jesus Cristo iria perdoar. Tragédias, poucas coisas são tão horrendas como esta, do que ter a sua família ser incinerada ali, ser queimada viva. Existem histórias de grande terror e horror que nós conhecemos em nossa experiência humana e que nós conhecemos na Bíblia também. Jó é uma delas. Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu tudo aquilo que ele tinha em termos de finanças. Jó se tornou um mendigo, teve que depender da bondade de outros para sobreviver. Jó perdeu até a sua saúde, perdeu o respeito de seus amigos,
perdeu o respeito da sua esposa. Que exemplo de tragédia, de provação. Outro exemplo que eu penso nessa noite é Abraão. Abraão, que nós encontramos na palavra de Deus, um homem que não tinha filhos, um homem já idoso, e que recebeu a promessa de Deus, que ele teria uma grande família, e não apenas uma grande família, mas uma família abençoada e uma família abençoadora. Através da família de Abraão, a Bíblia nos diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas. E assim como o Senhor havia prometido, um filho nasceu, o filho da promessa nasceu, seu nome era Isaque. Mas em Gênesis 22 nós temos uma reviravolta completa na história de Abraão e Sara, porque Deus pede a Abraão o filho, o seu único filho. Deus pede a Abraão que ele sacrifique a promessa, que ele mate a promessa. Que teste incrível esse teste de Abraão. Sem Isaque não haveria legado, não haveria memória, não haveria Messias, não haveria salvação, não haveria a nação de Israel. E Abraão tinha que matar não um dos seus filhos, mas ele tinha que matar o seu único filho. E ainda assim, Abraão fez aquilo que Deus pediu que ele fizesse. Abraão tomou Isaque e ele subiu ao monte Moriá para, ele nos diz ali no capítulo 22, ele nos diz que ele iria ao monte para adorar a Deus. Ele diz, eu vou adorar a Deus e nós vamos retornar. Abraão, no momento da sua maior provação, cria que Deus iria suprir. E ele levantou a faca para sacrificar o seu filho, e nesse momento, o anjo do Senhor, que é uma metáfora para o Senhor Jesus Cristo, ele disse a Abraão, pare. Abraão estava disposto a entregar a Deus Isaque. Quando você, isto é algo que nós aprendemos na vida de Abraão, quando você está disposto a entregar algo para Deus, abrir mão de algo para Deus, você mostra que você tem o direito de ter aquilo. Quando Deus abençoa você com algo, talvez com a inteligência, com talentos, talvez com finanças, talvez com algo, um emprego, eu não sei o que, mas quando Deus abençoa você com algo, e se você não estiver disposto a abrir mão daquilo, você não tem o direito de ter aquilo. É apenas quando você tem a disposição, quando você está pronto de sacrificar aquilo no altar de Deus, é que você está dizendo que você tem o direito de ter tal coisa, de possuir tal bênção. Existem pais que não querem que seus filhos sejam missionários, que seus filhos sejam pastores, que ministrem na igreja. Eles ficam irritados quando seus filhos eles têm que servir em algum ministério na igreja. Nós temos aqui o irmão Wagner, que trabalha no ministério da mídia com a sua esposa. Seus 2 filhos estão aqui, ministrando na música, ministrando na mídia. Mas existem muitos pais que se irritam com isso, que não aceitam isso. E quando nós nos fechamos para Deus, nós estamos dizendo que nós não temos direito às bênçãos de Deus. Então, não importa qual seja a sua posição na escala da provação, na escala do teste, na escala do sofrimento, seja ele social, intelectual, não importa. O que importa é que eles vêm em vários graus. A Bíblia fala aqui de diversas tentações. São uma variedade de tentações, ou melhor, de provações em nossas vidas. Hebreus 11 nos diz que Abraão estava disposto porque ele sabia que Deus era o Senhor da vida e da morte e que podia ressuscitar o seu filho dos mortos. Abraão foi a primeira pessoa na palavra de Deus que viu em Deus um Deus que seria capaz de ressuscitar, um Deus que seria capaz de dizer para a morte, não, você não tem poder, eu sou o rei, eu sou o Senhor da vida e da morte. Abraão, pelo menos por aquilo que nós podemos entender da palavra de Deus,
Primeira pessoa que viu um Deus que podia ressuscitar, um Deus que tinha esse poder absoluto. Então, Abraão, contra a razão, contra os fatos, contra a experiência, creu em Deus. Eu quero dizer para você que todo crente, ele vai ter um momento Abraão em sua vida. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ter um momento quando ele terá que dizer: eu vou crer em Deus, não importa tudo mais. Não importa as circunstâncias, não importa a razão, não importa a experiência, não importa o que as pessoas estão me dizendo. Eu vou crer em Deus contra todas as outras coisas. É o seu momento, Abraão. Todo crente terá esse momento, alguns de nós já tivemos mais do que um momento Abraão em nossas vidas. A Bíblia nos diz que essa obediência de Abraão, que foi baseada ali, fundamentada na sua fé, foi parida pela fé em Deus, foi contada a Abraão como justiça. Fé em um Deus que pode. Um Deus que pode quando nós não podemos e quando nós não poderemos. A vida, então, nos apresenta provações e perdas. O que nos traz novamente para Tiago capítulo 1, para o que nós iniciamos há algumas semanas. Nós sabemos que a maioria das pessoas sonha em viver uma vida fácil, sem provações, com conforto. Mas a vida nos engana. Os momentos de descanso que nós temos nos enganam. Eles nos enganam e eles nos fazem crer que esse descanso, que essa bonança não será interrompida, que nós não seremos chacoalhados, muitas vezes de forma violenta, por algo inesperado, por um imprevisto. Então, a bonança, ela traz com ela essa ideia de que ela irá persistir. Mas nós sabemos a duras penas que isso não é verdade. Salmos 36, o salmista pensa que a sua prosperidade irá durar. Mas esse pensamento é o paraíso dos tolos. Deus tem apenas um filho que não teve pecados. Mas Deus não tem nenhum filho que não tenha sofrido ou que não esteja sofrendo. Apenas um filho de Deus não teve pecado. Mas todos os filhos de Deus, inclusive o seu filho unigênito, todos os filhos de Deus sofreram, sofrem e sofrerão. Provações vêm até nós com a permissão absoluta de Deus. E elas vêm para testar a força, a validade da nossa fé. 2 Crônicas 32, 31, nos diz ali que Deus queria testar o coração de um homem. As provações fazem isso. Elas testam a nossa humildade, o quão autossuficientes nós somos. E nós temos momentos na nossa vida que nós pensamos que somos autossuficientes. Mas as provações, elas vêm para testar a nossa humildade. Elas destroem a nossa ideia que somos tão bons que Deus nunca terá que nos disciplinar, que nunca Deus terá que nos provar. Elas vêm testar essa teoria nossa e elas vêm invalidar tal teoria. Crianças têm amigos imaginários e cristãos têm versões imaginárias da sua própria força. Provações testam se nós iremos confiar mais no dinheiro do que no nosso Deus. A maioria de nós já viu a última foto de Steve Jobs, um dos homens mais ricos do mundo, esquelético, esperando a morte. Todo o seu dinheiro, todo o dinheiro no mundo não podia fazer nada, absolutamente nada por ele. Quando nós perdemos tudo, é um teste. Quando o câncer bate a porta, é um teste. Nos mostra se a nossa mente está no céu ou se está na terra. No céu, onde nós temos a nossa cidadania, ou na terra, onde nós somos peregrinos.
onde jamais seremos aceitos, entendidos ou amados. Tais coisas testam o caráter da nossa fé. Nos mostram se estamos no mundo, pensando que merecemos algo do mundo. Provações nos mostram quem de verdade nós amamos. Pense no caso de Abraão. Havia alguém que Abraão amava mais do que seu filho? E quando você pensa sobre o relato bíblico, você tem que dizer que sim. Abraão amava a Deus mais do que ele amava Isaac. Eu tenho conhecido crentes que são bons crentes, mas que amam mais os seus filhos do que eles amam a Deus. Amam mais os seus namorados do que eles amam a Deus. Amam mais os seus cônjuges do que eles amam a Deus. Amar não é errado. Se torna apenas errado quando o seu objeto de amor maior é qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa senão Deus. Amarás a mim acima de todas as coisas. Então nós vemos aqui que Abraão, ele mostrou, o teste de Abraão mostrou que ele amava Deus de verdade e que o seu amor não era de mentirinha. Será que nós estamos, de fato, dispostos a experimentar a graça de Deus que transborda no momento da provação? Ou será que nós preferimos viver em timidez, apenas com as migalhas da graça de Deus, apenas com o suficiente para sobreviver de dia a dia? A nossa carne quer prazeres. A fé nos ensina a dar valor a Deus e a obra de Deus em nossas vidas. Salmo 63, 3 nos diz que a misericórdia, que a graça de Deus é melhor do que a própria vida. Provações, então, elas nos testam, elas revelam quem nós somos. O valor de um soldado jamais é conhecido em tempos de paz, jamais. Provações são inevitáveis, fazem parte de um mundo caído, de um mundo atordoado e manchado pelo pecado. E pensando nisso que nós continuamos a olhar para esse texto. Nós vimos no domingo retrasado que existem elementos necessários para vencer e ter esta coroa da vida que nós vemos ali mencionado no versículo 12. E ao olhar para esse texto, há 2 domingos, nós vemos em primeiro lugar que precisamos ter uma atitude de alegria. Vemos isso claramente no versículo de número 2. Grande alegria, diz Tiago. Nós vemos ali que algumas coisas só podem acontecer dentro da ecosfera, do ecossistema da aprovação na vida do crente. Em segundo lugar, nós vimos que a aprovação, ela deve causar em nós uma mente que discerne, que conhece, que nos faz fortes. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o elemento de uma vontade sujeita a Deus. Que nós não devemos lutar, que nós não devemos nos rebelar. Muitas pessoas, elas se rebelam contra Deus, elas acham que Deus não tem o direito de prová-las. Elas pensam que apenas outras pessoas podem sofrer. E elas dizem para você, eu vou orar por você, elas usam uma voz sóbria, elas baixam a cabeça, não é? E elas até tentam ter uma empatia genuína. Quando o sofrimento está com você, com a outra pessoa. Mas muitas vezes essas pessoas, elas ressentem o fato de que Deus prova as suas vidas, que Deus permite que provações batam a sua porta. Elas se rebelam contra Deus e elas não dizem isso claramente, mas o seu coração está dizendo: Deus, o Senhor não tem o direito, o Senhor não tem o direito de trazer sofrimento à minha família, aos meus filhos. O Senhor não tem esse direito. Então nós devemos entender e ter uma vontade sujeita a Deus. Deixe Deus administrar o teste, confie e descanse. Faz parte do nosso amadurecimento espiritual. E escute, ou as provações
farão você uma pessoa mais paciente e mais compassiva, ou elas farão você uma pessoa mais dura, fria, cínica e amarga. Todos nós aqui conhecemos exemplos em ambos os lados. Eu tenho certeza que você conhece pessoas, cristãos, que na sua idade ali velha, na sua velhice, são pessoas firmes, são pessoas serenas, são pessoas que já passaram por várias batalhas, são pessoas que estão ali, são pessoas mais pacientes, mais tolerantes. Eu tenho certeza que você conhece cristãos assim, eu conheço, eu tenho o prazer de conhecer. E da mesma forma também eu conheço pessoas já próximas dos seus últimos anos, e são pessoas amargas, são pessoas cáusticas, são pessoas ali turbulentas e em turbulência. São pessoas que não aprenderam coisa alguma na escola das provações. Por quê? Porque de acordo com a palavra de Deus, elas se rebelaram. Elas se revoltaram contra Deus. Elas colocaram o dedo no rosto de Deus e disseram: Senhor, não tenho direito de fazer isso comigo. Elas não aprenderam. E não adianta, é uma coisa ou outra. Ou você cresce e você se torna mais próximo de Deus, enquanto passa pelas provações, ou você se rebela contra Deus. E todo crente que se rebela contra Deus se distancia de Deus. Nós temos aqui então o número 4. Nós temos um coração que confia, versículos 5 e 8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Falta de sabedoria, peça a Deus. Se você estiver tendo dificuldades em ter alegria, discernimento, submissão em meio às suas provações, o versículo 5 irá ajudar você, irá ajudar a mim. Se alguém tem falta de sabedoria, vamos apertar o botão pause agora. Vamos parar. Falta de sabedoria. O que é sabedoria? É entender as questões práticas da vida. A sabedoria é crucial durante as provações. Sabedoria é tão importante para mim e para você, como crentes no Senhor Jesus Cristo, que Deus nos deu livros inteiros tratando sobre a sabedoria, lidando com a sabedoria e nos mostrando como ser sábios. Provérbios, Salmos, Eclesiastes são alguns desses livros, que não apenas nos mostram como ser sábio, mas nos mostram que a sabedoria é apaixonante, que a sabedoria ela é maravilhosa. Eclesiastes nos diz que a sabedoria do homem ela é vaidade, ela é vazia, ela é desesperadora, mas a sabedoria de Deus ela é maravilhosa. O que é de fato sabedoria? Sabedoria é ter o conhecimento prático, olha, para ver Deus em cada movimento, em cada momento e em cada mistério de nossas vidas. Deixa-me repetir. Sabedoria é ver Deus em cada movimento, em cada momento e em cada mistério de nossas vidas. Salmos 16, 8, o salmista diz: eu vejo o Senhor diante de mim, meu coração se alegra. Eu vejo Deus diante de mim e eu me alegro com isso. Não há como se sentir deprimido quando você coloca Deus na equação da sua vida. Quando você percebe algo que é óbvio para o céu, que Deus está no controle. Quando você percebe algo que é claro para os anjos, que os anjos sabem muito bem, que Deus está envolvido na sua vida, não apenas observando a sua vida. Nós temos ali, no começo da história norte-americana, nós vemos ali as pessoas que assinaram a Declaração da Independência. E muitos creem que eles eram cristãos. Eles não eram cristãos, eles eram deístas. O deísta é alguém que crê que Deus criou o mundo, mas Deus agora ele apenas observa o mundo.
Deus apenas, o mundo é como se fosse um relógio, Deus deu a corda no relógio, e agora Deus apenas observa o relógio. Deus não intervém, Deus não se envolve, Deus não participa. E sabedoria é entender que Deus sim se envolve, que Deus participa em todas as coisas dos crentes. Como é que Deus faz isso? Isso é algo que pertence somente a Deus. Isto é sabedoria. Quando você estiver passando por provações, quando você estiver desnorteado, para onde você vai? Você vai para o psicólogo? Você vai para o psiquiatra? Você vai para o expert in coaching? Para onde você vai? Para onde você pode ir? O homem não tem sabedoria para ajudar você. Não pode vir do homem. Essa sabedoria não pode ser comprada. Não pode ser aprendida na faculdade. Ela não vem desse planeta. Ela não vem desse lugar. Ela não é humana. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Nós já temos visto fotografias de minerais que eles têm trazido ali da lua, pedras, e quando se você tem a oportunidade de estar em um museu onde existe uma rocha da lua, é interessante você pensar que aquilo não vem desse mundo, não vem da terra. A sua composição não é uma composição de algo desse mundo. E assim é a sabedoria que ajuda a você a passar por provações. Ela não vem desse mundo. Ela não vem dessa terra. É em Deus, é o temor de Deus. Provérbios 3:5 nos diz que ela não vem nem de você. Não confie naquilo que você pensa saber. A sabedoria vem do Senhor, ela vem do alto, ela é gentil, ela é razoável, ela é misericordiosa, ela é frutífera. Você está passando por provações, meu querido, minha querida? Você talvez esteja se perguntando a Deus, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Jó perguntou exatamente a mesma coisa. Às vezes tudo o que você sente é dor. Tudo que você sente é confusão e você se pergunta, por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Eu não entendo. E eu quero dizer para você que você não vai encontrar a resposta para a sua pergunta aqui na terra. Você simplesmente não vai. Você vai encontrar a resposta para essa pergunta quando você buscar mais de Deus em sua vida. Aqui nós lemos no versículo 5, peça a Deus. A conjugação aqui no grego é um presente ativo imperativo, mostrando que não é opcional, é mandatório e é contínuo. É uma ordem e é uma ordem que você tem que cumprir o tempo todo, não é uma ordem de um momento só. Continue pedindo a Deus, continue buscando a Deus. Essa é a solução para que você enfrente provações. Só isso irá nos fazer mais dependentes de Deus. Porque é assim que é a vida. Quando você pensa que tudo está sob o seu controle, a economia está melhorando, o governo, pela primeira vez em décadas, um governo, vamos dizer, menos corrupto, algo acontece que deixa o mundo de cabeça para baixo. Por quê? Peça a Deus a sabedoria. Continue pedindo a Deus. Eu não conheço ninguém, e você não conhece ninguém que não tenha sido surpreendido por uma provação. Você não conhece ninguém. Não existe ninguém caminhando sobre essa terra que não foi surpreendido por algo que simplesmente puxou o seu tapete. Todos fomos e todos seremos. Então, peça a Deus, que dá, e a Bíblia nos diz aqui, liberalmente, de forma generosa, sem repreensão. Ele é exageradamente bom. Ele não é como o pai
que o filho pede um dinheiro, não é? Pede a mesada, e o pai diz: olha, eu vou dar para você, mas você não está merecendo isso. Eu vou dar, mas eu quero que você pense muito bem nas suas ações. E se o seu comportamento continuar como ele tem sido, no mês que vem não vai ter mesada. A Bíblia aqui diz que Deus dá liberalmente e não lança em rosto. Ele não dá com condições. Deus, Provérbios 2:6, Jeremias 29:11, Ele tem planos para nós, não de calamidade, mas de bênção e de restauração. Ele nos dá sabedoria liberalmente, mas antes da bênção, antes da restauração, nós temos que aprender algumas lições. Mas nós temos que ir a Deus, saber que Deus é exageradamente bom. Eu fico surpreso como algumas pessoas, elas hesitam e relutam em buscar a face e a presença do seu Deus. Será que a fé dessas pessoas é tão pequena que não conhece o tipo de Deus que elas têm? Porque a Bíblia aqui nos diz que Deus dá liberalmente, generosamente. Aliás, Deus é um Deus generoso, eu já disse isso aqui. Se você é filho desse Deus, se você é filho desse Pai, você tem que se parecer com Ele, até na sua generosidade, até no fato de que Ele não impõe condições, não lança em rosto, não dá de forma forçada. Ele é o seu Pai. A Bíblia nos diz, no versículo 17 desse mesmo capítulo, que toda boa dádiva vem do alto, sem hesitações. É triste quando cristãos vivem as suas vidas inteiras sem ir a Deus e sem pedir a sabedoria de Deus. E eles poderiam fazer coisas tão melhores, e eles poderiam ter uma vida tão mais estável, uma vida tão mais serena, com provações sim, mais prontos, mais preparados, entendendo o caminhar de Deus, e os mistérios de Deus, e os momentos que Deus nos diz: pare, olhe para o que eu estou fazendo, olhe a obra maravilhosa em sua vida. Sua responsabilidade, a sua responsabilidade é ir até Deus, e a responsabilidade de Deus é nos dar a sabedoria para enfrentar as questões da vida. Se você estiver passando por provações, é isso que você precisa. Você precisa ver Deus na sua vida. Você precisa abrir os seus olhos para aquilo que Deus está fazendo. Reconhecer que Deus está envolvido na sua vida, que os seus recursos, que os recursos de Deus são seus, que Deus não precisa de mais recursos, que Deus não precisa de mais sabedoria, que Deus não precisa de mais talentos. Deus é completo e Deus é perfeito. Mas nós precisamos de tais coisas, e Deus se alegra. Quando a Bíblia diz aqui liberalmente, existe uma alegria implícita, porque ninguém pode ser generoso de forma fechada, de forma triste. A generosidade caminha de mãos dadas com alegria. A liberalidade caminha de mãos dadas com alegria. E quando Deus é liberal, Ele se alegra. Eu, como pai de 2 filhos, um dos momentos mais difíceis na minha vida foi quando eu comecei a reconhecer que os meus filhos não eram tão dependentes de mim como outrora eles haviam sido. Quando um bebê nasce, depois que ele começa a conhecer você, primeiramente ele conhece a mãe e depois conhece o pai, não é? Mas o bebê, ele é totalmente dependente de você. E quando o bebê é totalmente dependente de você, o mundo do bebê gira ao seu redor. Você é o mundo do seu filho. Você é
tudo para o seu filho. Você é o começo e o final. O seu filho, ele se sente com medo, ele se sente inseguro quando você não está por perto. A sua voz, a voz do pai, a voz da mãe, o toque do pai, o toque da mãe, o abraço do pai, o abraço da mãe, é tudo para a criança. É tudo. E todo pai, ele vai ter que enfrentar o dia quando o seu filho, ele não é tão dependente dele. O seu filho, isso faz parte de crescer. Eu entendo isso, porque o pai também um dia, ele foi criança e um dia também ele criou asas. Mas a verdade é que quando Deus, ele nos diz que ele é pai, quando ele usa essa metáfora de pai, ele está querendo dizer para nós que nós jamais devemos deixar de ser dependentes dele. Ele jamais deve deixar de ser tudo para nós. Nós jamais devemos deixar de ver Deus como o começo e o final, como sendo tudo em nossa vida. O seu toque e a sua voz deve significar tudo, tudo para nós. Peça a Deus. O problema jamais foi com os recursos de Deus, sempre é com a fé do filho, que pensa que cresceu demais depois do seu novo nascimento e que consegue andar sozinho. Esse é o nosso problema. Nós pensamos que podemos fazer as coisas sozinhos e saber sozinhos. E Deus diz, eu sou o seu pai. O que a Bíblia diz? Abba, pai, papaizinho. Nós jamais somos grandes demais para deixar de chamar o nosso Deus Abba, papai. Uma expressão carinhosa que indica claramente o nosso relacionamento com um Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ir a Ele, crendo que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, não há lugar para orações não sinceras, com dúvidas, com orgulho. Há lugar para orações persistentes e penitentes. Aqui nós lemos que o texto nos diz que nós não devemos ser como a onda do mar que é levada pelo vento. É interessante essa metáfora, e eu estou terminando. É interessante a metáfora da onda do mar. Eu me recordo quando eu conheci um pastor em Orlândia que jamais havia visto o mar. E aí em um congresso batista bíblico em Caraguatatuba, ele desceu com alguns irmãos de Orlândia e ele viu o mar pela primeira vez. Ele não queria deixar a praia, ele queria ficar vendo o mar. O mar é algo belo, mas aqui a metáfora é uma metáfora que não é uma metáfora positiva sobre o mar. Porque aqui nós vemos Tiago nos dizendo que nós, quando não temos fé, nós somos como a onda do mar, que é levada pelo vento. A onda do mar que vem e vai, vem e vai, vem e vai. Há 10 anos atrás, as ondas do mar, elas têm vindo e indo. Há 100 anos atrás, se você pudesse estar no mesmo lugar, a onda vem e vai. Há 500 anos, ela vem e vai. Há 1000 anos, ela vem e vai, vindo e indo, não chegando em lugar nenhum, marcando passo. E esse é aquele que não busca a Deus em fé. Ele jamais chega em lugar nenhum, assim como a onda do mar, que vai e vem e vai. Progride um pouco, escuta um sermão, se empolga por algum tempo e depois retrocede e cai na dúvida novamente. Aí ela vai no congresso, vai no acampamento, vai no retiro, ela vem com tudo, assim como a onda do mar. Mas aí ela volta, vem e vai, vem e vai. Deus não vai, versículo 7, responder duvidadores, pessoas que duvidam. Se você vai duvidar, se você não vai se entregar, se você não vai
confiar. A Bíblia aqui diz no versículo 7, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Não espere nada de Deus. Quais são as pessoas nessa igreja que não devem esperar nada de Deus? As pessoas que duvidam. As pessoas como a onda do mar. As pessoas que nos últimos anos da sua vida cristã, elas foram adiante, elas progrediram e depois retrocederam. Progrediram e retrocederam e estão basicamente no mesmo lugar. Versículo 8 fala sobre o ânimo dobre, duas caras, indeciso. Então, você que está passando por provações, você olhe para o livro de Tiago. Você sendo cristão, não busque soluções em outros lugares. Não seja como a onda do mar. Deus diz que Ele não vai responder a sua oração. Vá até Deus. Busque a Deus, que Deus é exageradamente bom. Você não precisa estar sozinho na sua provação. Você só estará sozinho se você não abrir os olhos da fé e ver que Deus, Ele intervém, que Deus, Ele age e que Deus, Ele se envolve. Corra até Deus. Oremos. Deus amado, agradeço a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Como é difícil, ó Deus, ter essa fé. Como é fácil ver de forma assustadora, ó Deus, a frieza crescer em nossos corações. Tudo em nossas vidas contribui para isso, ó Deus. Os poucos momentos que nós temos na Tua casa, em oração, ouvindo a palavra, no nosso devocional diário, ó Deus, eles nos fortalecem. Mas nós precisamos de uma fé mais corajosa, uma fé de Abraão, uma fé que crê contra a razão, contra a experiência. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja nesse momento de provação, que nós possamos, ó Deus, encontrar sustento e nutrição no livro de Tiago, enquanto que ele nos ensina, ó Deus, como ensinou aqueles cristãos há 2000 anos, que passavam por provações, como nós temos passado, a ter uma visão correta sobre o que o Senhor está fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. O irmão Nixon, ele vai ocupar o púlpito nesse momento e ele vai dar continuidade, concluindo o nosso culto de oração dessa noite. Obrigado, pastor Alex. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Acho que essa é uma frase que fica na minha memória, que eu queria deixar que você também refletisse. Neste momento de confinamento, se passa por alguma tribulação, alguma angústia, peça a Deus. E é isso que vamos fazer agora, né? O culto é o culto de oração. Nós temos o costume de sempre ouvir dos irmãos os pedidos e agradecimentos, mas como estamos virtualmente, eu recebi aqui uma lista, o irmão Wagner aí conseguiu organizar para mim, eu vou estar lendo para não esquecer alguns pedidos e agradecimentos que alguns dos irmãos fizeram, tá? Então nós temos alguns irmãos que clamaram por suas famílias, é o irmão João, a irmã Verônica, irmão Leonardo e o irmão Ivan. Esses irmãos estão clamando por sua família. Nós também temos um irmão que clama que a igreja ore pelas pessoas afastadas. Esse pedido é o pedido do nosso irmão William. Nosso irmão Joel e a nossa irmã Mariana Lima pede pela conversão dos não crentes. Temos pessoas assistindo aos nossos cultos que ainda não tomaram uma decisão, ou até mesmo membros de família que não tomaram uma decisão. Clame neste momento a Deus por essas almas que precisam de Jesus Cristo. A irmã Vitória pede pelos governantes do nosso país.
Nós temos aqui o irmão Francisco e a irmã Avani, pedindo pelos profissionais que necessitam trabalhar, os irmãos que atuam na área da saúde, transporte, segurança pública, entre outros comércios que estão de portas abertas. E também nós temos aqui 3 pedidos pelos enfermos. Edith, se eu não me engano, essa pessoa assistiu o culto no domingo, ela mora em Campinas. Estamos aqui neste momento clamando a Deus pela vida da Edith, Evani e pelo pastor Augusto. Esses são os pedidos que nós recebemos durante a semana. Vamos lembrar desses pedidos. E a você que está nos ouvindo, se você possui algum pedido ou agradecimento, eu convido você que levante a sua mão onde você está. Nós estaremos orando por você, pelo seu lar, pela sua família. E neste momento nós faremos um pouco diferente. Nós vamos ouvir a orquestra, o hino 149. Enquanto a orquestra está se organizando, eu convido você que reúna a sua família e nós vamos ter, ao som da orquestra, uma oração no lar. Então você se reúna em família, enquanto a orquestra estiver tocando o hino 149, por nome Bendita a Hora de Oração, nós vamos ter uma oração da família. Ao término do cântico entoado pela orquestra, eu estarei orando e na sequência recitando a divisa da nossa igreja. Orquestra, hino 149. Ore e clame ao Senhor por cada um desses pedidos. Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra, fazer, ó Pai, morada em nossos corações, nos dar este conforto, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por sabermos que se nos faltar sabedoria, podemos recorrer ao Senhor. Nos momentos de angústias, podemos recorrer ao Senhor. Ó Deus bendito, queremos te clamar por cada pedido ou agradecimento feito nessa noite, ó Pai. Falado por mim aqui, ó Pai, nos corações dos teus servos que estão nos ouvindo, que de alguma forma, ó Pai, se manifestou, eu não vi, mas o Senhor, ó Pai, tem visto, tem conhecimento e pode, ó Deus, tratar a cada pedido, a cada agradecimento. Somos gratos, ó Deus, por mais esse dia de vida.
Ó Pai, nos despeça aos nossos lares, nos protegendo e nos livrando dos malfeitores. Te peço, ó Deus, por cada família aqui reunida, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, possa nos unir mais, ó Pai, em prol da Tua palavra. Obrigado, ó Deus, por este momento aqui. Te clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Convido a você que reúna a sua família e se prepare a esse próximo encontro. Vamos recitar nossa divisa. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém.